Olá, segunda série. Esse vídeo é referente à nossa aula do dia 14/4, terça-feira, ok? Então, vamos lá. Para começar, vamos corrigir os exercícios que eu passei no plano de estudos na aula do dia 13/4, ok? Então, vamos lá. Primeiro exercício, considere um observador frente a 3 anteparos em um meio homogêneo e transparente. Um com um orifício em seu respectivo centro, cada um com o orifício em seu respectivo centro, conforme mostra a figura que se segue. Através desses orifícios, o observador consegue enxergar a chama de uma vela, devido ao princípio da ótica geométrica denominado. Então, olha só, para que esse observador consiga enxergar essa vela, o raio de luz que sai aqui da chama da vela precisa atravessar esses 3 furos, ok? E chegar até o olho do observador. Isso só é possível se os furos ali eles estiverem alinhados uns com os outros. Se por acaso o furo do meio ou qualquer um dos outros aqui tivessem desalinhados aqui, o observador já não conseguiria ver esse raio de luz. E isso acontece devido ao princípio da propagação retilínea dos raios de luz. Ok? Próxima questão. Marília e Dirceu estão em uma praça iluminada por uma única lâmpada. Assinale a alternativa em que estão corretamente representados feixes de luz que permitem a Dirceu observar Marília. Então, olha só. Para esse caso aqui, para o Dirceu conseguir ver a Marília, o que precisa acontecer? Os raios de luz precisam sair dessa fonte de luz. Como Marília não é uma fonte de luz primária, os raios de luz vão sair da fonte, bater na Marília, serem refletidos na Marília e chegarem até os olhos do Dirceu. E isso acontece na figura A. Certo? Aqui, ó. Na B, o que acontece aqui? Os raios de luz estão saindo da lâmpada, chegando até o Dirceu e indo em direção à Marília. E isso aqui acontece para que a Marília consiga ver o Dirceu. Na letra C, aqui o que acontece é que os raios de luz estão saindo tanto da lâmpada como do Dirceu. Isso não faz com que o Dirceu consiga enxergar a Marília. Ok? E nesse caso aqui, os raios de luz estão os dois saindo do Dirceu em relação para a lâmpada e para Marília. Só mostra os raios de luz que são refletidos pelo Dirceu. Então, a resposta correta é a alternativa A. Questão 1. Muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem a visão tricromática. Tem 3 pigmentos visuais na retina sensíveis à luz de uma determinada faixa de comprimento de onda. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuam cor, estes são conhecidos como pigmentos azul, verde e vermelho. E estão associados à cor que causa grande excitação, que causa uma ativação. A sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação relativa dos 3 pigmentos, ou seja, se estimulássemos a retina com uma luz na faixa de 530 nanômetros, que é essa daqui, não estaremos o pigmento azul. O pigmento verde seria ativado ao máximo, que a gente está vendo aqui, e o vermelho seria ativado em aproximadamente 75%, que a gente consegue ver aqui, ó, na faixinha do vermelho. E isso nos daria a sensação de uma cor amarelada. Já a luz da faixa de comprimento de onda de 600 nanômetros, retângulo 2, estimularia o pigmento verde um pouco, aqui, ó, esse pouquinho aqui, e o vermelho em cerca de 75%. Mesma coisa que aconteceria aqui no primeiro caso. Isso nos daria a sensação de um laranja avermelhado. No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos, conhecidas coletivamente como daltonismo, em que um ou mais pigmentos não funcionam
perfeitamente. Aí ele vem aqui, ó. Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com as características que não possuísse o pigmento conhecido como verde, ou seja, a pessoa não enxergaria isso daqui, ó. Isso daqui, essa faixa não seria ativada na pessoa. Com as luzes de 530 nanômetros e 600 nanômetros na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria incapaz de identificar o comprimento de onda do amarelo, uma vez que não possui o pigmento verde. Ele iria conseguir identificar, talvez não como o amarelo em si, mas ele conseguiria identificar esse comprimento de onda, ok? Ver o estímulo de comprimento de onda laranja, pois não haveria estimulação do pigmento visual. Ele veria o laranja, que seria essa lâmpada aqui, né, que a gente veria, ele não veria ela como laranja, mas ele veria essa luz, só que com um tom diferente. Detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação dos pigmentos estaria prejudicada. De novo, ele seria capaz de detectar os comprimentos, essas duas luzes. Ele só não veria com a mesma coloração. Visualizar o estímulo do comprimento de onda roxo, já que se encontra em outra ponta do espectro. Bom, isso não tem nada a ver. Ele conseguiria ver o roxo normalmente, ele só não vai poder identificar o verde aqui. Então, a resposta certa é a letra E, que ele seria incapaz de distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulariam o pigmento vermelho com a mesma intensidade. Então, assim, ele veria as duas luzes, ok? Ele só não iria conseguir distinguir uma luz da outra, porque como eles têm aqui o vermelho com a mesma intensidade, ele veria as duas como sendo iguais. Ele só não iria distinguir ela uma da outra. Próxima questão. Algumas crianças, ao brincarem de esconde-esconde, tampam os olhos com a mão, acreditando que ao adotarem tal procedimento não poderão ser vistas. Essa percepção da criança contraria o conhecimento científico, porque para serem vistos os objetos... Então, olha só, para a gente conseguir enxergar um objeto, esse objeto precisa ser iluminado por uma fonte de luz primária e refletir essa luz de volta para os nossos olhos. Então, quando a criança tampa os olhos, ela deixa de ver o que está ao redor dela, mas a luz que está ao redor dela continua refletindo nela e atingindo os olhos. Então, os objetos previsíveis precisam refletir as partículas de luz, que a gente chama de fótons, que atingem os nossos olhos. Próxima questão. É comum aos fotógrafos tirar fotos coloridas em ambientes iluminados por lâmpadas fluorescentes, que contêm uma forte composição de luz verde. A consequência desse fato na fotografia é que objetos claros, principalmente os brancos, aparecerão esverdeados. Para equilibrar as cores, deve-se usar um filtro adequado para diminuir a intensidade de luz verde que chega aos sensores da câmera fotográfica. Na escolha desse filtro, utiliza-se do conhecimento da composição das cores da luz primária. Então, vermelho, verde e azul, e das cores secundárias. Amarelo, que vai ser o vermelho mais o verde, o ciano, verde mais azul, e o magenta, vermelho mais azul. Na situação descrita, qual deve ser o filtro utilizado para que a fotografia apresente as cores naturais do objeto? Então, olha só. Ele quer a luz fluorescente, ela é uma luz que tem muito verde na composição. Então, significa o quê? Que ele quer um filtro que seja capaz de igualar a situação ali. Então, para que os objetos brancos fiquem com sua cor natural, o sensor da máquina deverá absorver as intensidades similares das cores primárias. Então, o filtro magenta é o adequado na situação, pois ele permite as cores azul e vermelho passarem em abundância e absorve o excesso de luz verde. Ok?
Então, se tem muita luz verde ali e eu coloco um filtro magenta, ele vai deixar as outras cores passar e vai absorver esse excesso de luz verde aqui, já que a luz verde é a luz que ele não deixa passar, ok? Então, resposta letra D. Próxima questão. Para que uma substância seja colorida, ela deve absorver luz na região do visível. Quando uma amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes que são refletidas ou transmitidas pelo objeto. Na figura 1, mostra o espectro de absorção para uma substância e é possível observar que é um comprimento de onda em que a intensidade de absorção é máxima. Um observador pode prever a cor dessa substância pelo uso das rodas de cores. O comprimento de onda corresponde à cor que o objeto é encontrado do lado oposto ao comprimento de onda de absorção máxima. Então, olha só, a absorção máxima nesse caso aqui é dada próximo aos 500 nanômetros. Então, ele vai absorver aqui, ó, muito do verde, que vai estar nessa região. Então, olha só, aqui ele fala, se uma substância absorve nessa região do violeta, ela apresentará a cor amarela. Então, no nosso caso aqui, como a substância ela absorve muito perto dos 500 nanômetros aqui, que está na região do verde, significa que ela vai apresentar um tom vermelho para a gente, ok? Essa é uma questão basicamente de interpretação de texto. Não tem muito conteúdo de física. Se você consegue interpretar bem o texto da questão, você consegue resolver ela, mesmo se você não souber nada de física, ok? Então, esse foi o último exercício. Agora a gente vai ver o último princípio da ótica geométrica. A gente viu a propagação retilínea da luz e a independência dos raios luminosos. Faltou a gente ver o princípio da reversibilidade dos raios de luz. O princípio da reversibilidade dos raios de luz fala com a gente o seguinte: a trajetória seguida pela luz independe, ou seja, ela não depende do seu sentido de propagação. Então, olha só, um raio de luz pode sair da pessoa 1, ser refletido na pessoa 1, bater nesse anteparo e refletir aqui na pessoa 2. E aí, esse mesmo raio pode sair, aqui e um outro raio, né? Seguir o caminho oposto, saindo da pessoa 2, batendo no meu anteparo e chegando até a pessoa 1. Então, ó, não depende do sentido de propagação. Os raios de luz, eles vão ter mesmo sentido aqui, tanto saindo de 1, batendo no anteparo e chegando até o 2, como saindo do 2, batendo no anteparo e chegando até o 1. Um exemplo é quando estamos no banco de trás de um carro. Você e o motorista podem conversar olhando um para os olhos do outro por meio do espelho interno do carro. Que é esse caso aqui, ó. Você consegue ver o motorista pelo retrovisor interno da mesma forma que o motorista consegue te ver por esse mesmo espelho. Então, ó, da mesma forma que um raio de luz é refletido nos olhos do motorista, é refletido no espelho em direção aos seus olhos, outro raio de luz faz exatamente o percurso inverso, sendo refletido nos seus olhos e depois refletido no espelho em direção do motorista. E aí esse princípio, ele se aplica a todos os fenômenos da ótica. Sempre que você conseguir ver uma pessoa, essa pessoa vai conseguir te ver. Seja por um espelho, seja olhando um diretamente um para o outro. Então, assim, se você olha para um espelho, você consegue ver os olhos de uma pessoa, com certeza essa pessoa olhando para o espelho vai ser capaz de te ver também ali naquele mesmo momento, ok? Agora a gente vai estudar os fenômenos que são ocasionados por esses princípios. O primeiro fenômeno que a gente vai ver são as sombras. A gente vai entender como funciona uma sombra.
Então, olha só. A sombra, ela vem do fato de que a luz se propaga em linha reta. Se a gente coloca um obstáculo opaco em frente a uma fonte de luz, a gente vai criar uma região que não vai receber incidência dessa luz. Se a luz incide no anteparo com uma parede branca, parte da parede será iluminada e a outra parte não. Um exemplo é quando a gente caminha no sol e a gente tem a formação da sombra, porque a gente fica entre os raios de luz e o chão. Em algumas partidas de futebol, a gente pode ver também sendo formadas 2 ou mais sombras pelos jogadores. Por quê? A gente tem mais de uma fonte de luz ali. Então, a gente consegue ter mais de uma sombra. Então, as sombras nada mais são do que as projeções de corpos interpostos entre a fonte de luz e o anteparo. Então, vamos ver aqui, olha só. O primeiro exemplo é uma sombra formada por um anteparo pontual. Então, a gente tem uma fonte de luz pontual aqui. Colocamos na frente dessa fonte de luz uma esfera opaca. E aí, a gente tem aqui o seguinte, olha só. Vamos pensar num raio de luz saindo aqui e caminhando, passando por aqui. Esse raio de luz vai chegar nesse ponto. Qualquer raio de luz que eu colocar aqui para cima desse, ele vai atingir o meu anteparo aqui. Mas se eu pegar um raio de luz saindo aqui, por exemplo, dessa região, ele vai bater na minha esfera e não vai chegar nessa região. A mesma coisa aqui para baixo, ok? Então, olha só, essa região do meu anteparo aqui, que eu não tenho, que não chega nenhum raio de luz, é uma região não iluminada. Então, é uma região de sombra. Ok? Então, ó, como os raios eles se propagam em linha reta, vários raios passam ao redor da esfera e atingem a parede, enquanto outros raios são interceptados pelo sólido. A região da parede que receberia luz, caso a esfera não estivesse na frente, é denominada sombra. E aí a gente tem aqui, olha só, a região de sombra. Ok? E a gente tem essa região aqui, ó, que não está recebendo luz, que não está no anteparo, que a gente chama de cone de sombra, ok? Então, ó, se a gente tivesse um inseto, uma abelha, naquela região ali, tanto na região de sombra, no anteparo, como na região do cone de sombra, ela não seria capaz de enxergar a fonte de luz ali, porque nenhum raio dessa fonte de luz chegaria nessa região. Um outro exemplo é quando a gente tem uma fonte de luz extensa. Nesse caso, além da região de sombra, a gente vai ter uma região ali que a gente chama de região de penumbra. O que é essa região de penumbra? Então, olha só, vamos pensar aqui, ó, da mesma forma. Vamos pegar um raio de luz que sai aqui em linha reta, ele vai chegar até aqui, ok? Então, se eu pegar um raio de luz dessa região aqui, ó, ele não vai chegar até o meu anteparo. Da mesma forma que se eu pegar esse raio de luz vindo para baixo, ele não vai chegar. Agora, se eu pego, por exemplo, aqui, ó, uma fonte de luz que saia desse anteparo e chegue nessa região aqui. Eu tenho aqui, em volta da minha região de sombra, uma região que a gente chama de penumbra. A penumbra e o cone de penumbra são apenas parcialmente iluminados por essa lâmpada. Essa região é atingida por apenas alguns raios de luz. Então, olha só, se uma abelha pousasse na parte inferior da penumbra, ela enxergaria apenas a parte inferior da minha lâmpada. Então, olha só, ela conseguiria enxergar apenas os raios de luz que saem da parte de baixo da minha lâmpada e chegam até aqui. Ok? Agora, pousando na parte superior da penumbra, o inseto enxergaria apenas a parte de cima da lâmpada. Então, ó, a gente tem, de novo, o que a gente chama de sombra, que é a região que não chega nenhum raio de luz, e o cone de sombra, que é essa região aqui. Mas além dessa região, a gente tem a região de penumbra, que é para cá, e o cone de penumbra, que é essa região
que a gente tem aqui. Então, na região de sombra, eu não seria capaz de ver nenhum ponto da minha fonte de luz extensa. Na região de penumbra, eu veria essa região apenas parcialmente, porque somente parte dos raios de luz que partem dessa fonte chegam nessa região. Ok? E aí, olha só. Outra característica que a gente tem de sombra é o seguinte, que quanto mais a gente se aproxima de um objeto opaco, do anteparo, mais a sombra tenderá a ter o mesmo diâmetro do objeto. A sombra vai ter o mesmo tamanho. E a penumbra vai tender a desaparecer. Já se a gente afasta esse objeto do meu anteparo, a sombra e a penumbra vão aumentar. Então, olha só, se a gente observa aqui esse avião pousado aqui no chão, a gente vê que a região de sombra, ela tem basicamente o mesmo tamanho do meu anteparo e eu não tenho formação de penumbra. Tá vendo? Eu tenho só a minha região de sombra. Agora, se o avião está voando, ele está longe do chão, a gente consegue observar aqui, ó, que a gente tem a formação de uma região de sombra e tem a formação também de uma região de penumbra em torno da minha sombra. Isso porque o avião ele está muito afastado do chão, muito afastado do anteparo. E aí aqui eu coloquei uma imagenzinha de como é formada uma sombra. Por exemplo, aqui ó, a gente tem um coelho formando a sombra dele no anteparo. E aí aqui ó, aqui a gente consegue ver uma relação de trigonometria. Vocês conseguem observar aqui, olha, que a gente tem uma formação de um triângulo grande que sai da minha lâmpada e chega até o meu anteparo. A mesma coisa a gente tem aqui, ó, um triângulo grande que sai da lâmpada, passa pelo meu obstáculo e chega lá no meu anteparo. E aí a gente tem aqui também, ó, além desse triângulo grande, um outro triângulozinho menor aqui. Mesma coisa aqui embaixo. E aí, isso aqui me ajuda a conseguir determinar o tamanho que a gente vai ter aqui da minha sombra ou a distância que a gente tem aqui. E um exemplo disso é o seguinte: determine o tamanho da sombra AB formada por esse objeto aqui, ó. Então, a gente tem uma fonte de luz aqui em cima, ok? Temos um obstáculo, um objeto opaco na frente dessa fonte de luz, formando uma sombra aqui no chão. E aí eu quero saber esse tamanho. Eu sei que a altura da lâmpada até o chão é de 4 metros. O meu anteparo está a 1 metro do teto, ok? E o tamanho do meu anteparo é de 20 centímetros. Então, eu consigo formar uma relação de triângulo retângulo. Eu tenho dois triângulos semelhantes, o triângulo grande e o triângulo menor aqui. Então, ó, vou fazer que 4, que é a altura do meu triângulo grande, está para 1, que é a altura do meu triângulo pequeno, assim como AB, que é o tamanho da minha sombra aqui, a base do meu triângulo grande, está para 20 centímetros, que é a base do meu triângulo pequeno. E aí, olha só, lembrando, eu não posso fazer com 20 centímetros, já que todas as minhas outras grandezas estão em metros. Multiplicando isso daqui cruzado, a gente chega à relação de que o tamanho da minha sombra é de 0,8 metros ou de 80 centímetros. Então, de novo, tanto câmera escura como tamanho de sombra, a gente faz por relações de semelhança de triângulo, ok? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre os eclipses. Os eclipses são fenômenos celestes que decorrem da formação de sombra e penumbra projetadas sobre um astro quando um segundo se interpõe entre o primeiro e o Sol. Em nosso planeta, a gente consegue observar dois tipos básicos de eclipse, que é o eclipse do Sol e o eclipse da Lua. Então, olha só, o que acontece?
um eclipse? Eu tenho um astro, que no caso aqui é o Sol, ok? E a Lua. E aqui a região observada. Quando a Lua ela passa aqui na frente do Sol, ela vai gerar uma região de sombra. A região de sombra ela pode ser chamada também de umbra. Sombra e umbra são a mesma coisa. Então, ela vai gerar aqui na frente uma região de sombra, uma região de umbra e uma região de penumbra, já que o nosso Sol, quando comparado ao tamanho da Lua, é uma fonte de luz extensa. Então, a gente vai ter uma região de sombra e uma região de penumbra. No eclipse lunar, a gente tem o seguinte, ele ocorre quando a Lua entra no cone de sombra formado pela Terra. Logo, esse tipo de eclipse ocorre durante a Lua cheia, que é nesse caso aqui, olha só. Para a gente ter a formação de um eclipse lunar, eu preciso ter o Sol, a Terra e a Lua, com a Terra entre o Sol e a Lua. E aí, para a gente ter o eclipse lunar, a Lua ela vai entrar nessa região aqui, ó, de sombra que a Terra está formando por causa do Sol. Cuidado, gente, porque tem questões e tem muita gente que cai nessas pegadinhas que falam que para ter eclipse a gente vai ter o Sol entre a Terra e a Lua. E a gente sabe que isso é impossível, ok? Mas isso é uma pegadinha que muita gente cai em questão de vestibular. Então, ó, os eclipses lunares podem ser vistos em qualquer lugar da Terra em que seja noite no momento do eclipse. E um eclipse lunar total ele dura aproximadamente 1 hora e 40 minutos. Então, o que é importante a gente saber? Que para ter um eclipse lunar, a gente vai ter o momento em que a Terra vai estar entre o Sol e a Lua, ok? Só acontece na Lua cheia. E basicamente é isso. E aí, olha só, a gente pode ocorrer 3 tipos de eventos durante um eclipse, que é um eclipse lunar penumbral, ou seja, quando a Lua passa pela região de penumbra. Então, a Lua ela vai ficar um pouco mais escura, mas ainda assim a gente vai conseguir ver ela, porque parte dos raios de luz do Sol ainda chegam. O parcial, que é quando a Lua ela começa a entrar nessa região de sombra. Então, a gente vai ver a Lua parcialmente e o eclipse lunar total aqui. O que eu falei, que dura aproximadamente 1 hora e 40 minutos, é o eclipse total, ou seja, o tempo que a Lua vai gastar para percorrer toda essa distância aqui dentro do cone de sombra da Terra. Ok? O eclipse solar, por outro lado, ele ocorre quando a Terra entra no cone de sombra ou de penumbra da Lua. Logo, esse eclipse ele acontece durante a Lua nova. Então, a gente vai ter essa configuração. Terra, Lua e Sol. O eclipse solar total dura no máximo 7 minutos e meio. Ele é um eclipse muito mais curto. E ele só é visível, se o clima permitir, em uma estreita faixa de terra. Só nesse pedacinho aqui, olha só, que a gente vai ter a formação de sombra. Que a gente chama de caminho do eclipse. Em uma região de aproximadamente 300 quilômetros de cada lado desse caminho, ocorre um eclipse parcial, que é essa região de penumbra aqui. Na região de penumbra, a gente pode ter um eclipse parcial. Essa foto é uma foto de um eclipse solar, tirada de uma estação espacial. Então, a gente consegue ver aqui, olha só, que o eclipse mesmo, ele acontece em uma região extremamente pequena, justamente por causa do tamanho da Lua comparado ali com o tamanho do nosso Sol. Ok? E aí, olha só, os eclipses solares a gente também tem alguns tipos, que é o eclipse solar parcial, que somente parte do Sol é ocultada, o eclipse solar total e o anular. Então, olha só, no total, todo o Sol vai ser encoberto
pela Lua. No anular, a gente vai ter essa questão aqui, ó. O Sol, a Lua vai tampar parte do Sol, sobrando esse anelzinho que a gente tem aqui de luz em volta da Lua. E o parcial é quando a gente vai ter ele aqui ele entrando na região de sombra. Bom, aqui a gente vai ver do porquê que a gente não tem eclipses a cada lua cheia e a cada lua nova, porque eu falei que os eclipses eles precisam, o eclipse lunar ele acontece na lua cheia e o eclipse solar na lua nova. Só que isso não acontece a cada estação, a cada lua cheia ou nova, por causa da inclinação que a gente tem entre o plano de rotação da Terra, da Lua e do Sol. Então, olha só, o plano da órbita da Lua está inclinado em aproximadamente 5,2 graus em relação ao plano de órbita da Terra. Então, não é toda vez que a Lua vai passar exatamente no cone de sombra aqui. Na maioria das vezes, a Lua vai passar ou acima desse cone ou abaixo desse cone de sombra. Então, a gente não tem a formação de um eclipse. Para que a gente tenha a formação do eclipse, a Lua, a Terra e o Sol precisam estar exatamente alinhados, que é esse caso que a gente tem aqui, que aí a Lua, por eclipse lunar, vai entrar no cone de sombra da Terra e o cone de sombra da Lua, aqui para o eclipse solar, ele vai atingir a Terra, ok? E aí aqui eu tenho uma outra imagem para mostrar um pouquinho melhor para vocês essa questão do eixo de rotação ser inclinado. Aqui eu tenho só algumas explicações sobre as imagens para vocês poderem ler depois. Só algumas informações mais técnicas para vocês entenderem. Algumas curiosidades sobre os eclipses. Antigamente, como as pessoas não entendiam os eclipses, eles achavam que os eclipses eram um sinal divino, ou que os deuses estavam bravos, ou coisas do tipo. A gente não pode olhar diretamente para o Sol, mesmo durante um eclipse, ok? O primeiro registro que a gente tem na história de um eclipse foi em 763 a.C. E aqui eu tenho as datas dos eclipses que vão acontecer esse ano. A gente vai ter um eclipse aqui, a gente teve um eclipse penumbral. Tem um outro que está aqui previsto para essa data. Mas poucos deles vão poder ser vistos aqui do Brasil. Ok? Então, por hoje é isso. Essa questão dos eclipses é bem interessante. Tem várias coisas que vocês podem pesquisar. Depois vocês dão uma olhadinha direito nessas curiosidades e tudo mais. Eu vou postar esse arquivo para vocês poderem ler ele com mais calma depois, ok?